Fala galera, muito bem, estamos aqui para iniciar mais um pancadão de questões da matéria de legislação do trânsito. Tudo isso é um preparo para a sua prova de legislação que logo mais você estará encarando dentro do seu processo de habilitação. Iremos fazer 10 questões da matéria de legislação, todas pontuadas com notoriedade na prova do aluno. Se você mandar bem nessas questões, muito provavelmente você está próximo da sua aprovação. Quero aproveitar já o início do vídeo para pedir para que você possa curtir o vídeo e também se inscrever no canal para que a gente possa aumentar a nossa corrente e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos às questões. Com o slide na tela, nós já iremos iniciar o nosso questionário de hoje à noite. Questãozinha de número 21 diz o seguinte: quanto ao uso da buzina, entende-se que alternativa A, deve ser feito em toques longos e sucessivos. Alternativa B, é admissível o uso para alertar a intenção de ultrapassagem. Alternativa C, quando proibido pela sinalização, o condutor observará os horários das 6 às 22 horas. E alternativa D, diante da placa R20, o condutor compreende a proibição exclusiva da buzina. Analisando alternativa por alternativa, vamos ver se nós encontramos a correta. Deve ser feito em toques longos e sucessivos? Errado. A norma sugere que você faça em toques breves, né? Sempre quando for fazer a utilização do uso da buzina. Em toques breves e rápidos, né? Alternativa B, é admissível o uso para alertar a intenção de ultrapassagem? Sim, a buzina foi desenvolvida essencialmente para dois contextos: para evitar acidentes e também para ultrapassar outro veículo quando você estiver fora da zona urbana. Então sim, a ultrapassagem é um dos meios de utilização para a buzina. Então a alternativa B seria correta. A C, ela está errada por quê? Porque ela fala da proibição pela sinalização, né, nos horários de 6 às 22. Primeiro de tudo, você só é proibido de usar a buzina diante de um horário específico, que vai das 22 às 6, que seria o contrário disso aqui, quando houver sinalização, certo? Então, quando houver a presença da placa R20, que é essa que está na tela, você vai ser proibido de buzinar das 22 às 6. Aqui houve uma pegadinha, uma troca de horários na utilização da placa. Então, aqui está errado. D. Diante da placa R20, o condutor compreende a proibição exclusiva da buzina. Errado, justamente por conta do termo exclusivo, né? O termo exclusivo ele exclui qualquer outro tipo de possibilidade. E o nome dessa placa R20 não é apenas proibido buzinar. Quem acredita que seja esse, erraria uma questão fácil na prova. O nome dessa placa é proibido o uso da buzina, acionar a buzina ou sinal sonoro. O que seria um exemplo de sinal sonoro? Por exemplo, quando aqueles veículos de emergência, aqueles que têm a prerrogativa da prioridade, esses veículos que gozam de prioridade, mesmo diante dessa placa, não se utilizariam do sinal sonoro que esses veículos possuem, certo? Então, ele proíbe tanto o uso da buzina como os sinais sonoros. Obviamente, eu usei só um exemplo, mas existem outros tipos de sinais sonoros que poderiam ser enquadrados dentro desta proibição. Então, a alternativa D está errada porque ele diz compreende exclusivamente o uso da buzina? Não, qualquer outro sinal sonoro também. Então, realmente, a alternativa B é a correta. Questão de número 22. Josivaldo, motorista de aplicativo, está realizando o transporte de um cliente. Este requisita a Josivaldo a parada em um local permitido pela sinalização apenas para paradas. Ao parar, pede a Josivaldo que o ajude a descer do veículo, pois é muito idoso, levando cerca de 5 minutos para tal. Baseado na situação hipotética, julgue a assertiva. Alternativa A. Josivaldo não comete infração, pois realizou uma parada, se ele parar neste local onde foi pedido pelo passageiro, né? B. Cometeu infração, pois estacionou em local proibido. Será que era proibido realizar a parada? Alternativa C. Cometeu infração, pois não estacionou em vaga exclusiva para idoso nessa situação. D. Cometeu infração,
pois ultrapassou o tempo limite para embarque e desembarque, porque fala-se que ele leva 5 minutos para realizar o desembarque do idoso, né? Então vamos lá, qual é a alternativa correta diante da situação? Existem dois tipos de imobilização no trânsito, é a parada e o estacionamento, e para isso você tem essas duas placas que vão orientar o que é proibido lá. Uma proíbe apenas a parada, aliás, proíbe apenas o estacionamento, podendo apenas parar. A outra placa proíbe qualquer tipo de imobilização, parar e estacionar. São essas duas placas aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal ilustrando a diferença prática do que é parar e estacionar à luz do CTB. Para mais dúvidas, você pode ir lá para tirar essa dúvida aí a respeito da manobra. Voltando para a nossa questão, nós temos o seguinte, ele quer saber qual é a correta. Josivaldo não comete infração, pois realizou apenas uma parada. Sim, a configuração da parada se dá pelo embarque e desembarque de passageiro. Ele não comete infração de trânsito se lá era possível realizar paradas. Embarcar e desembarcar passageiros é o que configura uma parada. Então Josivaldo não comete infração, porque ele realizou apenas uma parada. Alternativa A. As outras estão erradas? Vamos ver. Cometeu infração, pois estacionou em local proibido. Não, o que ele fez foi parar e não estacionar. Se você tiver dúvida sobre estacionamento, vai lá no vídeo que eu sugeri agora há pouco para tirar essa dúvida na prática. C. Cometeu infração, pois não estacionou em vaga exclusiva para idosos. É bem verdade que toda pessoa que não é idosa, que vai estacionar numa vaga de idoso, comete infração. Mas o contrário não é verdadeiro, ou seja, quando o idoso estaciona na vaga geral, uma vaga regulamentada para todos, ele não comete infração por não procurar uma vaga exclusiva para idosos, certo? Então, nesse contexto aqui, está errado porque ele cometeu infração, porque como era um cliente idoso, ele tinha que procurar exclusivamente uma vaga para idoso. Nananina não, certo? Isso aqui está errado. Alternativa D. Cometeu infração, pois ultrapassou o tempo limite para embarque e desembarque. É errado, não existe regulamentado quanto tempo você demora para fazer o embarque e desembarque, apenas a manobra, né? O que o anexo 1 do CTB traz como parada é que é o tempo estritamente necessário para realizar embarque e desembarque, mas ele não fala de quanto tempo é esse, ele fala da conduta. A conduta para ser parada, é embarcar ou desembarcar alguém do veículo, sem mencionar se isso vai levar 30 segundos ou 1 minuto, ok? Então, aqui os 5 minutos não entram como tempo para a conduta. Alternativa A é a alternativa correta. Josivaldo não comete infração, pois realizou apenas uma parada. Questão de número 23. De acordo com o CTB, o trânsito de veículos de tração animal A é caracterizado pela utilização da bicicleta. B. Pode ser feito pelo acostamento. C. Exige-se a habilitação na categoria B. E D. O trânsito deve ser feito sobre calçadas. Então, o que o CTB fala sobre o trânsito de veículos de tração animal? A alternativa A diz que é caracterizada pela utilização da bicicleta. Errado, né? A utilização da bicicleta é de propulsão humana e não de tração animal. B. Pode ser feito pelo acostamento. Correto. O trânsito de veículos de tração animal pode e deve, em algumas situações, ser feito pelo acostamento. A alternativa C está errada porque ele diz exigir-se categoria B para a condução da carroça, né? Está errado. E D, o trânsito deve ser feito sobre calçadas? Errado, a calçada é exclusiva para pedestres. Questão de número 24. Quanto à condução dos ciclos, sabe-se que A. O condutor habilitado na categoria A poderá conduzir todos os tipos de ciclos, exceto triciclos. Alternativa B. Ao pilotar uma motocicleta, o condutor estará na posição sentado. C. O uso da viseira baixada é dispensada ao passageiro, sendo obrigatória apenas ao piloto. E D. Os ciclomotores têm como características não ultrapassar os 50 km por hora.
Questão interessante que fala sobre as motocicletas, né? Existem 3 tipos de ciclos: motocicletas, ciclomotores e motonetas, né? Além dos triciclos. E aqui nós temos alguns exemplos interessantes sendo trazidos em questões. A alternativa ela diz que o condutor habilitado na categoria A poderá conduzir todos os tipos de ciclos, exceto os triciclos. Errado. A categoria A ela abrange todos os veículos de 2 ou 3 rodas, que seria o triciclo. O triciclo pode ser conduzido pela categoria A. Na verdade, deve ser conduzido pela categoria A. A alternativa A está errada quando ela exclui o triciclo. B. Ao pilotar uma motocicleta, o condutor estará na posição sentado. Existe uma diferenciação entre motocicleta e motoneta, e essa separação não está necessariamente na sua cilindrada, mas na forma em que o condutor pilota ela. Se for na posição montado, é motocicleta. Se for na posição sentado, é motoneta. Na posição sentado, existe a possibilidade de juntar os pés, mas montado, não existe essa possibilidade. E na motocicleta, você estará na posição montado e não sentado. Então a alternativa B está fora. C. O uso da viseira baixada é dispensada ao passageiro, sendo obrigatória apenas ao piloto. Errado, né? Essa conduta aqui, ela visa condutor e passageiro estarem com a viseira abaixada, certo? Não apenas o motorista, o piloto, né? O motociclista. Alternativa D. Os ciclomotores têm como características não ultrapassar os 50 km por hora. Exatamente, está correto. Talvez esse termo ciclomotor não seja tão famoso quanto o que acontece na prática, né? Os veículos que não ultrapassam 50 km por hora são chamados de cinquentinhos na via pública, né? No linguajar vulgar do dia a dia. Eles são chamados tecnicamente de ciclomotores. E os ciclomotores têm essa característica, não ultrapassar 50 km por hora. Questão 25. Sobre a circulação de bicicletas, marque a correta. A alternativa A diz: é permitido o trânsito de bicicletas por calçadas. B. Não será exigido equipamento algum para a condução da bicicleta em via pública. C. Por não ser exigido habilitação para a condução da bicicleta, o ciclista não poderá ser autuado. E a alternativa D. O ciclista desmontado da bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Qual a alternativa correta diante das 4 alternativas? A alternativa A, ela está incorreta. É permitido o trânsito de bicicletas por calçadas? Não, calçada é exclusiva para pedestres. B. Não será exigido equipamento algum para a condução da bicicleta em via pública? Errado. Existe sim regulamentação e equipamentos obrigatórios para a bicicleta, como por exemplo o retrovisor do lado esquerdo, além da iluminação, da campainha, enfim, já existe uma regulamentação para as bicicletas. Alternativa C, por não ser exigido a habilitação para a condução da bicicleta, certo, né? O ciclista não poderá ser autuado. Errado, acho que pouca gente sabe disso, mas até pedestre pode sim ser autuado. Se pedestre pode, quanto mais ciclista, né? Então a alternativa C está errada. A alternativa D é a alternativa correta, quando ela diz que o ciclista, quando desmonta da bicicleta, ele equipara-se, fica como se fosse um pedestre em direitos e deveres. Quando o ciclista desmonta da bicicleta, ele pode, por exemplo, transitar sobre calçadas, porque este passa a ser agora considerado um pedestre e não mais um ciclista. Questão 26. Josivaldo estava disputando corrida em via pública com outros condutores e foi flagrado e autuado por um agente de trânsito que patrulhava o local. Diante do caso hipotético, marque certo. Vamos lá, a conduta de Josivaldo disputando corrida em via pública. A alternativa A diz: em hipótese alguma, a disputa em via pública poderá ocorrer. B. Desde que haja permissão da autoridade competente sobre a via, os ensaios e competições esportivas poderão ser permitidos. C. Josivaldo só poderia ser autuado se a corrida ocorresse em uma via particular.
E D, a infração só será caracterizada se Josivaldo estiver em uma competição. E aí, já encontramos a alternativa correta? A alternativa A, ela diz, em hipótese alguma, a disputa em via pública poderá ocorrer. Errado. Existe sim a possibilidade de uma disputa automobilística acontecer em via pública. Existe aí essa exceção à regra trazida pelo próprio CTB. Alternativa B, desde que haja permissão da autoridade competente sobre a via, os ensaios e competições esportivas poderão ser permitidos. Pronto, isso aqui é ipsis literis o que está escrito no CTB. Essa permissão sobre a autoridade com circunscrição sobre a via. Alternativa C, Josivaldo só poderia ser autuado se a corrida ocorresse em uma via particular. Errado, né? Na verdade, ele só poderia ser autuado se a competição ocorresse em via pública e não particular, ok? E aí você vai encontrar dois artigos especificamente que falam sobre a corrida em via pública, é o artigo 173 e o artigo 308, que atua como crime. O artigo 173 ele fala sobre a disputa de corrida, só que lá no texto original ele não fala do local da infração. Mas, se você for lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, lá você vai encontrar o local da infração. Tem que ser em via pública. Já o artigo 308, ele traz no próprio artigo o local do crime, via pública, certo? Então, para a configuração da disputa de corrida como infração ou como crime de trânsito, nós já temos o local previsto, a via pública, e não a via particular. A alternativa D, a infração só será caracterizada se Josivaldo estiver em uma competição. Errado também. Esse só, né? Só será errado. Tanto faz ele estar em um evento, que seria a competição, como se ele estivesse acelerando ao lado de um outro condutor do nada, né? Ambos começaram a acelerar em via pública ali, caracterizando assim a corrida. Nesse cenário aí, também cabe autuação para Josivaldo, não apenas se for uma competição, um evento já pré-estabelecido. Então a alternativa está errada, realmente a alternativa B é a única alternativa correta. Questão de número 27. Um condutor foi flagrado conduzindo veículo com 4 passageiros. Desses, 2 estavam sem o cinto de segurança. Diante do ocorrido, entende-se que... Conseguiu pegar aí? Você estava conduzindo um veículo, tinha 4 passageiros. Desses 4 passageiros, tinham 2 que estavam sem cinto de segurança. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: não haverá infração, pois a infração é configurada quando o condutor deixa de usar o cinto. A alternativa B diz: a infração é de responsabilidade dos passageiros, desde que estes sejam habilitados. A alternativa C diz: se os 2 passageiros do veículo sem o cinto de segurança tratam-se de 2 gestantes, não haverá infração. E a alternativa D, todas as alternativas estão incorretas. E aí, segundo o que conhecemos sobre o uso do cinto de segurança, qual alternativa seria correta a ser marcada aqui? A alternativa A, ela está incorreta, porque ela diz que não haverá infração, pois a infração é configurada quando o condutor deixa de usar o cinto de segurança. Errado. É condutor ou passageiro deixa de utilizar o cinto, ok? B, a infração é de responsabilidade dos passageiros desde que estes sejam habilitados. Mesmo que sejam ou não habilitados, essa infração ela é do condutor. O condutor é o responsável para que todos coloquem o cinto de segurança. C, se os 2 passageiros do veículo sem o cinto de segurança tratam-se de 2 gestantes, não haverá infração. Errado. Não existe previsão expressa no CTB quanto ao trânsito de gestantes sem o cinto de segurança. Há uma recomendação que o cinto de segurança fique abaixo da barriga da gestante, mas expressamente no CTB não há essa licença poética, né, para fazer o trânsito de gestantes sem o cinto de segurança, ok? E a alternativa D, todas estão incorretas? Exatamente, encontramos erros em todas as alternativas. Questão de número 28. O filho de Josivaldo acaba de nascer e já recebeu alta hospitalar. Para fazer o transporte de seu filho e de seus outros 2 com idades de 2 e 5 anos, Josivaldo precisará de 3 dispositivos de retenção diferentes: bebê conforto, cadeirinha
e assento por elevação, para não cometer uma infração de trânsito. E aí, é certo afirmar isso ou é errado afirmar isso? Vamos resumir a história. Josivaldo tem 3 filhos. Um deles é recém-nascido, acabou de receber alta hospitalar. Ele vai levar os 3 filhos para casa. É verdade que ele vai precisar de 3 dispositivos para fazer a condução das crianças? É só observarmos aqui a idade, né? Um tem de 0 a 1 ano, que é o recém-nascido. Ele vai no bebê conforto. O outro tem 2 anos. Então a gente pode colocar aqui que a cadeirinha vai de 1 a 4 anos. O segundo filho seria na cadeirinha. O outro já tem 5 anos. Ele iria no assento elevado. O assento elevado vai de 4 anos até 7 anos e meio, né? 7 anos e 6 meses. Então, nessa situação hipotética, está correto o que se afirma sobre os 3 dispositivos diferentes para fazer a condução dos 3 filhos de Josivaldo, de acordo com o que rege a norma. Questão de número 29. Quando o proprietário de veículo tiver o desejo de vender o seu veículo a um terceiro, o mesmo precisará do ATPV. Onde o proprietário encontrará este documento? Para quem não lembra, o ATPV é um documento para transferência de propriedade, né? Uma autorização para transferência de propriedade veicular. A questão pergunta onde o proprietário vai encontrar esse ATPV. A alternativa A diz no verso do CRV. A alternativa B, no verso do CRLV. A alternativa C, precisará fazer pedido ao Detran. E a alternativa D, não haverá necessidade de ATPV. O que diz a norma sobre isso? Nós bem sabemos que quem possui veículo já sabe que o ATPV ele é um documento que vem expresso no verso do CRV, certo? Então seria a alternativa A. O ATPV, o documento para essa transferência de propriedade veicular, estará no verso do CRV e não no verso do CRLV. Não é a pedido do Detran esse documento e tampouco dispensa-se a necessidade do ATPV, porque o ATPV é um documento onde você vai fazer a sua inscrição como vendedor, como comprador, levar em cartório para que seja ali feita a autorização para transferência de propriedade. Beleza? Então a alternativa A é a alternativa correta na questão 29. Questão de número 30. Quanto à identificação obrigatória e externa do veículo, marque a alternativa incorreta. Sempre fique muito atento ao que está sendo exigido na questão, se é correto ou incorreto. Isso tem feito muitos alunos errarem questões fáceis por se perderem durante a leitura da questão sobre ser correto ou incorreto o que se pede diante da questão. Então vamos lá. Quanto à identificação obrigatória e externa do veículo, A. Se dará por marcação no chassi? B. A clonagem de placa é o único meio existente? C. Ambas as identificações são obrigatórias? D. Nos automóveis, a identificação externa se dará nas partes traseira e dianteira. Vamos lá responder de acordo com o que se pede, a incorreta. Sobre a identificação obrigatória, se dará por marcação no chassi? Correto, né? A identificação obrigatória e externa do veículo, a obrigatória se dá na marcação da estrutura básica do veículo, no chassi. Se isso aqui está correto, não é o que a gente quer a incorreta. Alternativa B, a clonagem de placa é o único meio existente? Errado. Existe também a clonagem de chassi, onde você tem uma marcação também da terceira seção do chassi, justamente essa aqui que você observa aqui, o VIS, quando ela também acontece em outro veículo. Isso aqui é a clonagem de chassi. Então, a alternativa B está incorreta. E lembre-se, é isso que a gente quer, a incorreta. C, ambas as identificações são obrigatórias? Sim, é por isso que se chama identificação obrigatória e externa, né? Elas são sim obrigatórias. Isso aqui está correto, não é o que a gente quer. D. Nos automóveis, a identificação externa se dará nas partes traseira e dianteira. Exatamente. A identificação externa são as placas e nos automóveis ela acontece na parte dianteira e traseira. Assim, galera, finalizamos mais um simulado. Espero ter contribuído bastante para a sua aprovação. Não esqueça de fortalecer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Desde já, até a próxima!